Lázaro, levanta-te! Acompanhe esse vídeo para saber tudo sobre o pente fino do INSS. Olá! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. E hoje vamos falar aí sobre pente fino do INSS, que já começou, né? O famoso Lázaro, levanta-te. Tá aí há muito tempo encostado, levanta-te para trabalhar. Brincadeiras à parte, nós vamos explicar aí quem pode ser cortado, quem pode ser cortado e não deve ser cortado, como que funciona todos esses trâmites. Ainda vai começar, o que vocês têm que fazer. Exatamente. Vamos tentar esclarecer essas dúvidas. E lembrando sempre, né, que estamos sempre abertas, ficou com dúvida em alguma coisa que Manda a gente aí, explicou, pergunta. mande nos comentários aqui embaixo. Certo. E vamos lá. Vamos lá, pente fino, né? Como o pente fino capilar? Todo mundo já deve ter ouvido falar no pente fino ultimamente, né? Porque tá super em alta. Todas as páginas desse tipo de conteúdo estão falando sobre. Inclusive, até mesmo os jornais. Os jornais e a página oficial do INSS nas redes sociais tem comentado bastante sobre a operação. É uma operação mesmo, né? Que começou agora, né? 1º de agosto já começou. 1º de agosto já começou. E ela vai seguir aí por um tempo. E a ideia é fazer um filtro, né? O que se busca através do pente fino do INSS é exatamente verificar se todos os benefícios que estão concedidos atualmente, que as pessoas estão recebendo atualmente, né? Todos dentro de categorias, né? Se eles são devidos ainda ou não, se essas pessoas já podem ter alta ou terem seus benefícios suspensos, né? Então esse que é o objetivo, é fazer uma análise para ver se as pessoas que estão recebendo determinados benefícios do INSS ainda devem continuar recebendo esses benefícios. Visando, né, o combate à fraude. Inicialmente, a alegação é essa, né, combate à fraude. Tem muita gente recebendo que não deveria estar recebendo, não só por não ter ali, né, um caso, por exemplo, de auxílio-doença, a pessoa não estar mais incapacitada. Mas eles dão exemplos assim, a pessoa está recebendo uma pensão por morte de uma pessoa que está viva, né? Realmente fraudes mais pesadas. Às vezes acontece, já vimos alguns casos de acontecer, mas são casos muito bizarros. Esse caso da pensão é caso bizarro, mas os mais comuns que a gente está vendo aí na Operação Pente Fino, teve uma até há pouco tempo, né? Sim. A gente já tem, e a gente está tendo reflexo dela ainda hoje, pessoas que estão conseguindo seus benefícios de volta por agora, né? E que foi logo depois da pandemia ou durante a pandemia, acho que foi 2020. 2020 teve uma, né? Eles costumam fazer de 2 em 2, 4. A ideia também é manter os cadastros atualizados, porque alguns benefícios, né? Eles exigem, eles têm muito cruzamento de informação, né? Hoje em dia, principalmente, né? Hoje em dia, principalmente, os sistemas eles são integrados, cartório é integrado, pelo INSS fazer parte do Gov, né, estar ali inserido na plataforma do Gov, eles têm acesso aos diversos órgãos que estão também utilizando aquela plataforma, e aí, através daquilo ali, que eles vão fazer a análise de benefícios, né? O BPC, por exemplo, a gente pegou a parte toda antiga, né? Que a gente ia para lá com 1 milhão de documentos, tinha que preencher um monte de formulário declarando renda. E hoje em dia já não tem mais nada disso. Além de ser tudo informatizado, o LOAS hoje você precisa ter um cadastro no CadÚnico, que é integrado pela plataforma Gov com o INSS. Então, essa análise, a ideia do Pente Fino é justamente fazer uma análise profunda aí nos cadastros que as pessoas têm e verificar se ainda existem incapacidades e deficiência e, enfim, situações que justifiquem benefícios por incapacidade. Sim. Ou deficiência. Então, assim, todos os benefícios passam por uma análise sistêmica, né? Se eles utilizam até mesmo esse exemplo da pensão por morte, então se eles estão verificando pensão por morte, eles poderiam verificar uma aposentadoria, né? Não é a regra, né? Recentemente até o presidente, né, do INSS, ele soltou, né, uma nota dessa dizendo que as aposentadorias não seriam revisadas.
entre aspas, né? Pode Na acontecer, operação não tá incluído. pode acontecer ali de achar alguma fraude em alguma e revisar também. Nada impede, porque isso está previsto. Pode acontecer. Não, sim. Mas, como pode acontecer numa pensão também. O INSS tem esse poder de fiscalizar, de revisar os seus próprios benefícios concedidos, né? Então, enquanto ele estiver administrando aquele benefício, se ele identificar alguma existência de fraude, mesmo que não dentro da operação pente fino, mesmo que seja um benefício que não esteja abrangido pela operação a princípio, se ele identificar, seja por denúncia, a gente incentiva, seja por denúncia, ou seja por qualquer outro meio, tenha conhecimento, a autarquia tenha conhecimento de que tem indício de fraude em algum benefício, eles vão fazer essa revisão e se chegarem à conclusão de que tem realmente alguma fraude ali, eles vão querer cortar, vão chamar para prestar esclarecimentos e aí o negócio muda, né? Hoje não é tão em alta assim a questão da pensão por morte, mas recentemente aconteceu. Né? Eles estavam, do nada, começaram a pedir documentação de pessoas que recebiam a pensão há 30 anos. Que era um praxe só para atualização do cadastro, porque não existia esse cadastro na época que a pessoa solicitou. E agora, depois de 30 anos, a pessoa tinha documento da pessoa falecida? A pessoa falecida, às vezes, não tinha nem inscrição de CPF, não tinha um número assim, e foi um caos na época, acho que foi uns 2 anos atrás, isso. Então, a dica tenha um benefício, você guarda toda a documentação pertinente a esse benefício. Não joga essa documentação fora. Ela pode ser importante em algum momento. Ainda que você não esteja cometendo fraude, né? Espero que não. Guarde os documentos, porque se te pegarem e te acusarem de uma fraude, como que você vai comprovar? Com a documentação que você tem. Então, não jogue documentação fora. É isso aí. Como a gente começou falando, a Operação Pente Fino, de fato, começou agora em agosto, no mês de agosto de 2024. Né? E ela só começou. Né? E aí, aos poucos, a gente vai tendo as informações dos procedimentos que estão sendo feitos. Né? E o início é com uma triagem, né? Eles estão fazendo triagem nos benefícios. A gente vai falar quais são os benefícios específicos que estão incluídos nessa operação, a princípio, né? Eles estão fazendo uma triagem que é uma análise superficial com cruzamento de dados com as plataformas que eles têm, cartórios, CAD único, tudo isso, para chegar à possibilidade de, será que esse benefício aqui ele precisa ser explicado? Será que essa pessoa aqui ela ainda continua com essa situação de miserabilidade que justifica a concessão de um benefício assistencial? Será que essa pessoa aqui ainda continua incapacitada por trabalho porque ela está há muitos anos em auxílio-doença? É assim que eles começam, né? E aí, uma vez feita essa triagem e selecionados os beneficiários que vão ter que se explicar, eles vão emitir alguma informação, vão solicitar alguma coisa das pessoas, tá? Eles vão solicitar, através do aplicativo do Meu INSS, tem que ficar muito ligado nisso, que vai ser pelo Meu INSS ou por carta em casa, que eles vão informar que foi aberto um processo administrativo para averiguação daquilo ali, né? O INSS, ele não envia, não entra em contato pelo telefone, nem pelo WhatsApp, nesse tipo de operação. Não vai entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp para solicitar documento nenhum. Tem que ser pelo aplicativo e carta que vai chegar em casa, né? Então, assim, inicialmente, se você não utiliza o aplicativo, né, o site Meu INSS, o que você tem que ficar atento é aos correios, né? Chegou alguma carta, exatamente. Você tem que procurar alguém e ir em direção a uma pessoa que seja especializada, né, um advogado previdenciarista, de preferência, para te dar o caminho ali das pedras, né? Ver o que você vai precisar fazer no sistema do Meu INSS inicialmente. Porque ali, a carta que você vai receber vai mandar você incluir documentos, né? Solicitar alguma informação no próprio sistema do Meu INSS. Então, muitas das vezes não vale de nada ir a uma agência do INSS, que hoje em dia quase não se tem atendimento. Então, o que vai acontecer que provavelmente vai ser aberto como um processo administrativo que vai abrir ali uma exigência, e aí você tem a opção de fazer envio de documentos ou de fazer agendamento para comparecer numa
agência e apresentar. E primeiro que eles nem querem que vocês vão na agência, tá, gente? Vamos ser justos, que eles não querem que vá todo mundo agendar pra ir resolver nada na agência. Segundo, que às vezes você tem chance de ir na agência e ele não vai analisar se seus documentos estão corretos, tá? O servidor, ele não vai chegar e vai olhar assim, esse documento aqui tá certinho, tá? Ele vai te ajudar, vou colocar. Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar e vai juntar todos os documentos que você entregar na mão dele, ele vai digitalizar e vai colocar no processo. Se aquele documento vai te ajudar ou não, só um especialista em direito previdenciário vai poder te falar isso. Tá? Então, é interessante que você tenha esse acompanhamento com o especialista, né? Batendo naquela tecla chata, porque você vai saber o que você está apresentando. Porque não adianta você apresentar um documento que não vai te ajudar no processo, entendeu? Então, você precisa passar por uma pessoa que saiba o que está fazendo para poder te auxiliar nisso daí. Então, recebeu notificação, recebeu cartinha, recebeu mensagem pelo aplicativo, tem que procurar um especialista. Tem muita gente se antecipando e querendo saber se tá... será que já tem alguma coisa ali pra mim? Pelo aplicativo vai conseguir ver, né? Sim. Na verdade, é a base de tudo, né? A gente sempre fala que pra você fazer um requerimento, você tem que estar ali acompanhado de um especialista. A gente está tratando da mesma situação. Porque se você coloca um documento errado num requerimento inicial, você já comete ali um erro que pode te trazer problemas futuros gigantes, porque ele vai ficar ali preso no INSS por toda a vida. Então, recebeu a notificação, primeiro consulta uma pessoa especializada, né? Não vai direto também juntando documentação sem saber se aquela documentação é necessária, se é aquela que é válida. Exatamente. Para não se prejudicar. A gente está falando de uma pessoa que está recebendo benefício e que corre eminente risco de ficar sem o benefício. Então, cuidado, né? A gente, quando dá entrada em pedidos administrativos ou judiciais de benefícios, a gente já faz essa análise. Então, imagina numa situação que você está sendo meio que acusado de não ter mais direito àquele benefício pelo INSS. Então, você tem que haver uma análise bem completa, né? Pra gente não correr risco de dar nada errado, né? Então, hoje, se você quer saber se já tem algum procedimento, né, administrativo aberto para apuração se o seu benefício está errado ou não, o que você tem que fazer? Entrar no aplicativo do Meu INSS, site Meu INSS, ir em consultar pedidos. Ali tem consultar pedidos. E aí no consultar pedidos vai ter escrito alguma coisa de apuração, de irregularidade. Geralmente é MOB, né? Escrito MOB, apuração de irregularidade. Vai ter algum pedido em andamento. Alguma solicitação em andamento. E o BPC, o LOAS especificamente, tem um ícone agora já disponível no Meu INSS falando lá, revisão BPC. E aí, acho que clicando ali tem informações também sobre o BPC. Então, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar os benefícios que por hora vão ser os que vão ser analisados no pente fino do INSS, né? Acho que são 7. Né? São as aposentadorias por incapacidade permanente, né? Aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, né? Que é o auxílio-doença, antigo auxílio-doença. E a antiga aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. O auxílio-acidente também. Auxílio-reclusão, acho que muita gente não estava ligada nisso. Pensão por morte também, tá? Salário maternidade e o queridinho dos pentes finos, que é o BPC LOAS. Porque o BPC, assim, eu ouso ser... Não que eu queira desesperar ninguém, mas é o que eles acabam cortando mais gente. É o que a gente vê sendo mais cortado nessas operações pente finos. Pente fino é o LOAS. Principalmente pelo seguinte, porque o LOAS, além dele exigir a deficiência, né, a princípio pro BPC por deficiência, eles exigem, é um benefício que exige um critério socioeconômico, né? Então, a gente vai ter aí, enquanto, por exemplo, o auxílio-doença, ele vai ter só a análise de se permanece aquela incapacidade para o trabalho, no BPC você vai ter a análise de se permanece a deficiência e se a pessoa ainda preenche os critérios de miserabilidade, né, os socioeconômicos para fins do benefício. Então, são duas coisas que você precisa comprovar que ainda existem desde a data que você começou a receber. Então, ele acaba sendo muito atingido. E aí, nisso, a gente tem que acho que destrinchar um pouquinho ele, né? Mas por que pode ocasionar a revisão do BPC? O que tem de errado nele?
Se a pessoa está recebendo o BPC há um tempo considerável, né, vamos colocar aí mais de 5 anos, muita coisa pode ter mudado na vida dela no critério socioeconômico. Né? Acho que nem tanto a questão da deficiência vai ser levado em consideração, mas mais o critério socioeconômico. Pode ter entrado mais gente no grupo familiar e não atualizou. E aí, assim, mas como que eles ficam sabendo disso? Né? Com a integração de todos os sistemas que a gente já falou. Então, assim, era uma pessoa que recebia, tinha um filho e tinha um marido. Aí teve mais um filho, não colocou o marido, entrou trabalhar, eles sabem pela carteira digital que a pessoa teve a carteira assinada, então entrou mais uma renda, não tem direito mais ao benefício. E é assim. Principalmente né? Porque tem muita gente, infelizmente, assim, o LOAS, ele é um benefício que ele é maravilhoso, mas ele ainda é muito mal interpretado. Exatamente. Muita gente que chega pra gente doutora, quero fazer o requerimento do LOAS, porque eu tenho direito. E não é bem assim. As pessoas acham que só porque tem determinada condição, determinada deficiência, se enquadra em determinado grupo de pessoas, né, portadores de determinada deficiência, ele vai ter direito àquele benefício. É um direito meu. Então, é um direito seu se você preencher todos os requisitos que a lei exige. Então, não é uma vez concedido para sempre mantido. Não vai ser assim, entendeu? Então, o LOAS, ele é um benefício que a gente não pode esquecer que qualquer mudança no padrão de vida da família pode impactar diretamente naquele benefício. E o INSS pode cortar benefício no pente fino, entendeu? Então, se você se encaixar ali numa situação de que o INSS não entende que você tem que continuar com aquele benefício, que a renda da tua família agora está diferente e que por isso você não entra mais no critério da lei, ele vai cortar. Vai cortar. Entendeu? Então, as pessoas precisam ter essa ciência, né? De que o benefício que foi concedido naquela situação ali, com a mudança de cenário de vida, ele pode ser revisto pelo INSS, sim. E o objetivo do pente fino é exatamente cortar. Entendeu? Eles querem diminuir os gastos do INSS. Então, é assim, né? Sim. Quem que, em regra, a princípio, não vai ser atingido pelo pente fino do INSS, gente. Maiores de 60 anos que sejam beneficiários de aposentadoria por invalidez ou pensionista do INSS inválido, né? Mais de 55 anos de idade que receba benefício por incapacidade há mais de 15 anos, tá? Porque essas são as hipóteses das pessoas que não podem ter o benefício suspenso. Então, a princípio, não vão entrar. E aí, o benefício pode ser tanto a aposentadoria por invalidez quanto o auxílio-doença, mais 55, recebendo benefício há mais de 15 anos. E eles colocam aqui também os portadores de HIV, né? Que também não poderiam ter seus benefícios atingidos pelo pente fino. Mas isso daí é uma regra. Eu não acredito que isso vai funcionar muito bem. Pois é a regra. Né? Porque assim... uma coisa é a regra, o que está escrito e o que vão colocar em prática, né? Toda regra tem a sua exceção. É aquele negócio. A princípio, eles não vão mexer com esses benefícios, a não ser que sejam constatada alguma incapacidade, irregularidade. Sendo constatada alguma irregularidade na situação desses beneficiários, alguma irregularidade, aí entra na exceção, entendeu? Porque, como regra, esses aí são as pessoas que não têm seus benefícios mesmo mexidos em qualquer situação. Eles não podem ter seus benefícios revisados, isso por uma previsão legal. Então, em regra, o pente fino não vai atingir essas pessoas. Correto? Correto. Quem recebe benefício há mais de 10 anos também? Falou essa? Não, falei mais de 15 anos e tem a mais de 55 de idade. Do auxílio acidente, né? Quem recebe há mais de 10 anos pode passar ou não pode passar? Pode passar. Quem recebe há mais de 10 anos auxílio acidente pode passar também. Pode passar o quê? Pode passar pelo pente fino. Não é porque recebe há 10 anos que não pode. As hipóteses que estão a princípio excluídas são essas 3. Mais de 60 anos de benefício por incapacidade permanente, né? Que é a aposentadoria por invalidez. Mais 55 que receba ou aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença há mais de 15 anos. E portadores de HIV. Fora isso, gente, tá no balaio, né? É importante falar isso aqui eu achei interessante.
Diferença entre pente fino e prova de vida. Porque eu acho que as pessoas confundem um pouco o conceito do pente fino com a prova de vida, né? A prova de vida, ela é um procedimento regular, né? Que é feito ali com uma certa frequência. E ele é para saber, na verdade, informações sobre uma pessoa que já recebe um benefício há bastante tempo, um benefício, né, longo, um benefício mais estável, se essa pessoa está viva. A ideia da prova de vida é saber se tem vida. É isso. Então, quando a pessoa ela tem que ficar fazendo prova de vida lá pro INSS, é para comprovar que ela recebe aquele benefício ela mesma. E aí, a fraude que ele tenta evitar ali é de pessoas estarem recebendo benefícios de pessoas que já são falecidas, entendeu? Então não é isso de, mas eu já fiz a prova de vida esse ano, eu não vou passar pelo pente fino, então. Não é isso, é totalmente diferente, não né? tem nada a ver. A prova de vida é só pra comprovar a vida. Infelizmente, tem que se comprovar isso, Tem né? que Há pouco comprovar tempo que tá teve aí questão de levarem uma pessoa praticamente morta pra fazer pedido, então, pra fazer pedido de empréstimo. Então, imagino que não acontece fora isso. Pois é. E por outro lado, o pente fino é exatamente isso que a gente explicou. Ele é um procedimento para ver se aquela pessoa que recebe um benefício por incapacidade, em regra, por incapacidade, né? Se ele ainda tá enquadrado ali nos requisitos que fizeram com que ele ganhasse benefício num primeiro momento, certo? Ele vai apurar ali possíveis fraudes. Enquanto a prova de vida vai ver se essa pessoa está viva, tá? Tem que continuar fazendo prova de vida, não tem nenhuma exceção. Não precisa fazer porque tem o pente fino. Não tem nada a ver. Um não tem nada a ver com o outro, tá bom? Perguntas frequentes. Vou fazer algumas perguntas sobre, pra ver se não fica dúvida. Algumas a gente já até respondeu, né? Como saber se eu tô na lista do pente fino? A gente explicou que passo a passo, entrar no sistema. A princípio, o mais fácil que a gente tem acesso pelos celulares na mão, né? É entrar no aplicativo do meu INSS para tentar descobrir se tem algum procedimento ali nos pedidos ou entrar ali pela revisão. Agora o BPC tem esse ícone específico falando de revisão. Então, se você tem um BPC, consulta lá pelo telefone no aplicativo e vai direto em revisão do BPC, que ele vai falar ali se você precisa preencher alguma coisa, resolver alguma coisa. Mas eles também podem enviar correspondência, então você vai também ficar sabendo. E outros benefícios, né? Consultar no meu INSS, consultar requerimentos, consultar pedidos. E aí, se tiver lá alguma apuração de irregularidade, MOB, qualquer processo administrativo em andamento, né, fique preocupado e procure um especialista. E é importante falar isso aqui, que uma das dúvidas que tá aqui, que é interessantíssimo, é que a pergunta é a seguinte: quem recebe o BPC, o LOAS, vai passar pelo pente fino? Vai passar. Quem recebe o BPC vai ser submetido ao benefício, ao pente fino, à operação pente fino, em 2024. Então, se eles isso vão fazer... vai levar a solicitar alguma coisa, né, entrar em alguma exigência, é outro assunto. Exatamente. Né, mas que o seu benefício vai passar pelo pente fino, vai. Exatamente. É exatamente isso. Ele vai passar pelo menos por aquela triagem inicial. Eles vão jogar lá, vão confrontar os dados e vão ver se existe alguma necessidade de fazer alguma atualização cadastral, prestar alguma informação, ou se vai ser necessário, nos casos mais significativos, apresentar documentos para comprovar alguma coisa, né? Porque, no geral, pelo menos o LOAS, pelo menos, acho que vai ser basicamente fazer atualizações cadastrais, né? Para manter todo mundo ali. E aí, o que a gente está querendo fazer aqui, né, é informação. A gente não está querendo assustar ninguém. Porque o que não fazem é passar informação. Então, o que a gente está fazendo aqui é informação. É para você se prevenir, para você não ser pego de surpresa. Você recebe aí seu benefício todo mês e, de repente, está aí com o benefício cortado porque não ficou sabendo de nada. Porque, para eles, você recebeu uma carta e não cumpriu a exigência. Então, o que a gente está falando é: se antecipe, verifique se você não pode sofrer alguma consequência aí com o pente fino. Né? Não é nenhuma coisa para assustar. É simplesmente para informar. Vocês precisam estar cientes do que está acontecendo, para primeiro não interpretar errado o que está sendo feito. Segundo, porque às vezes muita gente chegando e falando: meu Deus, sou aposentado, vão me cortar. Não, entendeu? A operação pente fino, ela se resume a esses benefícios que a gente falou. A pessoa que é aposentada ali por idade, por tempo de contribuição, pela regra antiga, pela regra nova, esquece. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? A operação pente fino é outra coisa, tá bom? Se eles vão chegar nisso, a gente ainda não sabe, mas... Não. Por enquanto, fica mais tranquilo.
Aí, uma pergunta aqui que é interessante. Quando que o INSS não pode cortar um benefício por incapacidade? Muito simples. Quando você comprovar que a tua incapacidade permanece. Ainda estou incapacitado, o médico me recomenda que pode ter reversão, mas não tem previsão de reversão do prognóstico, não tem nenhuma data prevista para eu me recuperar, mas pode ser que eu me recupere, então continue em auxílio-doença. Hoje em dia é até difícil, dependendo da situação, a INSS querer manter uma pessoa que está incapacitada há bastante tempo em auxílio-doença. Prefere aposentar todo mundo por invalidez porque paga menos. Mas existe a chance dele te manter ali em benefício de auxílio-doença se a tua incapacidade temporária ainda existir. Mesma coisa com incapacidade permanente. Continua incapacitado de forma permanente. Então a INSS vai manter seu benefício, não vai te cortar. Isso tudo comprova por documentação, né, gente? Documento médico. Se for chamado para comprovar, documentação médica. Que tem que ser analisada por um especialista antes, pelo amor de Deus. E aí, lembrando que a pessoa, nesse caso de revisão, né, auxílio-doença, benefício por incapacidade, ela vai ser submetida a uma perícia médica. Chegou na perícia médica, está ali recebendo benefício há um tempo, ainda continua incapacitada. O médico perito pode considerar você capacitado? Pode, né? Do mesmo jeito que você pode ter no início não conseguido, ter tido que ajuizar um processo, ou ter que ter tentado mais de uma vez para conseguir, a não ser que você tenha dado a sorte de conseguir de primeira, né? Ainda não tenha passado por essa experiência. Apresenta. Mas ele pode sim cortar o seu benefício ali, colocar como apto a trabalho e cortar o seu benefício. E aí você vai ter que procurar outros meios. Então aí essa é uma outra pergunta interessante. O INSS me cortou na operação Pente Fino. Acabou? O que eu faço? Você tem algumas opções, né? Tem a opção de recurso administrativo. Não indico. Tem a opção, dependendo da situação, tem até uns julgamentos de junta de recursos, enfim, que até podem ser favoráveis, mas é sempre melhor você tomar essa decisão instruída por um especialista. Sim. Então, o que você tem que fazer? Foi cortado no pente fino? Vai procurar um advogado. É bom que quando você for notificado, você já procure um especialista para poder te orientar no que você pode fazer da melhor forma. Mesmo assim, a gente não tem poderes sobrenaturais, então, principalmente nesses benefícios que dependem muito de perito, né, de conclusão pericial, a gente não tem muita influência no que o perito vai falar. A gente pode apresentar os melhores documentos, analisar da melhor forma, tentar fazer com que você faça a perícia da melhor forma possível, que você apresente os documentos para análise pericial da melhor forma possível, mas a gente não tem como definir o que o perito vai falar. Mas, se ele chegar lá, mesmo orientado por advogado, e for negado, você tem outras opções, né? E aí, o advogado, o especialista, ele vai conseguir te orientar se é melhor fazer um recurso administrativo, se é melhor fazer direto uma ação judicial e apresentar a documentação toda de forma judicial para ser analisada ali com um outro crivo, né? Então, não é que acabou. Se foi cortado no INSS, você nunca passou por essa experiência. Pode ser que passe, entendeu? Muita gente passa, principalmente se você já ficou em benefício muitas vezes, acaba tendo eventuais, né, cessações ali e precisa recorrer à justiça na maioria das vezes para poder resolver. Então, vai precisar ir para a justiça. E aí, só para reforçar, o especialista não é só para quando você tiver que juntar documento, não. Tá? Não, para quando você for chamado para perícia também, porque é ele que vai te auxiliar ali em qual documento médico você tem que levar, como o seu médico deve descrever a sua doença. É bom não ir na perícia antes de consultar um especialista, porque ali também você pode se prejudicar bastante sem uma orientação adequada. Exatamente. A perícia, eu ainda ouso dizer que ela é menos pior, a pessoa ir despreparada, do que antes apresentada, porque você não vai passar pela perícia sem juntar os documentos antes nesse tipo de procedimento. Vai ser igual eles estão fazendo análise de auxílio-doença primeiro documental. Eles vão pedir para você apresentar e aí vai fazer o agendamento da perícia se achar necessário agendar, né? Porque eles vão sair agendando perícia assim, não tem perito. Até porque eles estão sem perito, né? Então, é muito ruim se você apresentar um documento frágil nesse tipo de processo. Porque quando você apresenta um documento, a gente já falou isso aqui em outras situações, um documento uma vez apresentado no INSS, para sempre no INSS. Eles vão fazer esse registro ali, vai ficar constando no laudo de perícia que você apresentou aquela documentação, eles vão ter para sempre aquilo ali
E se for um documento ruim, o que é um documento ruim? Que traga uma fragilidade na existência da incapacidade, ou que traga uma doença que pode ser que tenha tido origem de incapacidade num período anterior ao que você poderia ter pedido benefício. Enfim, tem inúmeras questões dentro de um documento médico que só um especialista vai conseguir te falar se aquele documento vale ou não, entendeu? Então, é isso, tem que procurar, tem que ter assistência de um advogado especialista para não fazer besteira, né? Mas também não precisa de desespero. Então, é isso. Hoje, essas foram as nossas dicas, né? Espero que a gente tenha ajudado. E lembrando aqui também, se você tem dúvida no documento que você pode levar numa perícia médica, ou no como que é um auxílio por incapacidade, o que eu devo comprovar, num caso de BPC, quais são os requisitos, eu vou me enquadrar nesses requisitos ou não, né? Temos vídeos aqui, né, explicando sobre todos os benefícios, então só procurar aqui embaixo, vai ter vídeo sobre o BPC, sobre o auxílio-doença, e aí você a gente consegue tem que fazer um agora sobre ficar mais por dentro. Documentos de aposentadoria. Eu quero falar muito sobre isso. Então, porque fique é uma atento, questão fique muito atento. legal, viu, gente? Ficar ligado aí que um dos próximos vídeos vai ser esse. Falando sobre como você ter uma ideia de se seu CNIS ali tá ok, o que significam determinadas coisas apontadas no CNIS. A gente vai fazer esse vídeo, eu acho muito legal. Vamos sim. Então, até a próxima. Curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo aqui para quem recebe algum benefício, para ficar atento e não perder aí seu direito. Até mais!